Romanos capítulo 12. Vamos ler até o versículo 2 apenas. Todos acharam, amém? Vamos ler? Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Que os irmãos repitam isso comigo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse portanto aí, do versículo 1, ele é muito importante porque demonstra a ligação desse texto com tudo que foi dito anteriormente. Tudo que foi dito. Tem estudioso que acredita que esse, portanto, está ligado do capítulo 5 ao 12 apenas. E parece que a maioria dos estudiosos acredita que não é apenas do capítulo 5 para cá, mas do capítulo 1 para cá. Tudo que Paulo falou, tudo que Paulo ensinou, agora parece que ele vai começar a aplicar na vida da igreja. A carta de Paulo aos Romanos, talvez, gravem isso, talvez seja a carta mais importante do Novo Testamento, tá bom? Talvez seja mais importante do que a carta aos Gálatas, mais importante do que a carta aos Efésios. Tudo indica que a carta de Paulo aos Romanos é a mais poderosa do Novo Testamento. Alguns estudiosos dizem que é a maior exposição do Evangelho do Novo Testamento, o que fica ainda mais profundo, né? Então, se você ainda não leu a epístola de Paulo aos Romanos, olha o que você está perdendo. Ah, eu nunca li um texto inteiro da Bíblia. Comece aqui, você termina em 3 dias. Nem é uma coisa assim tão desgastante. Para os mais apressados, eles terminam em um dia, porque querem terminar, mas não necessariamente vai pegar tudo de importante que tem na epístola. E é impossível pegar tudo de importante, mas pelo menos os elementos centrais. Leia devagar, mas leia toda a epístola de Paulo aos Romanos. Outros dizem que é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Olha o que é isso aqui. Nós temos no livro de Romanos a doutrina da adoção. O que significa a doutrina da adoção? Que nós somos filhos de Deus, adotados por meio de Jesus Cristo. Somos filhos adotados por Deus. Por isso nós chamamos Deus de Pai. E não é apenas uma coisa assim, eu adoto vocês porque eu quero. Não. A nossa adoção custou o sangue da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando eu digo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é só para ser didático. Porque eu sei que muitos estudiosos estão vindo aí sendo contra numeração na Trindade. Tá bom? Então muitos teólogos são contra, dizem assim, a segunda pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso já está acabando. Mas, sendo didático com vocês, a gente usa o número, tá? Porque eles são co-iguais. Pai, Filho e Espírito Santo.
Mas isso é matéria para uma outra hora e tem estudos sobre a Trindade no Spotify da nossa igreja. Mas para que vocês entendam, a adoção custou o sangue do Filho unigênito de Deus, Jesus de Nazaré. Então é uma coisa poderosa. Aqui está a doutrina da justificação somente pela fé, que os irmãos sabem disso. Somente pela fé. Dentro dessas discussões aí sobre religião, qual é a religião verdadeira? Qual é a melhor religião? Irmãos, a minha opinião sobre isso, ela é um pouco contrária à da maioria. Eu defendo que o cristianismo ou é a única religião, ou, se isso não for possível, o cristianismo é a antirreligião. Ou uma coisa ou outra. Eu não acredito que é uma das religiões, eu até falo isso popularmente falando, entendeu? Mas o que eu creio mesmo é ou é a única religião, porque o termo religião ficou banalizado, né? Ah, quantos crimes a religião cometeu? Ah, porque a religião manipula as mentes, porque a religião manipula o poder, porque a religião é isso. Então, o termo religião ou religioso, hoje em dia, é um termo muito banalizado, né? Mas eu quero dizer para vocês que é um termo de um nível altíssimo, que significa religar com a divindade, né? Está religado a Deus. Nesse sentido, o cristianismo é a única religião. Agora, se religião é tudo isso que as pessoas falam por aí, o cristianismo é a anti-religião. Perceba uma coisa, na doutrina da justificação somente pela fé, no coração do evangelho, não é muito diferente do que todas as religiões? Todas as religiões têm barganhas. Todas elas têm barganha. Você dá uma coisa para a divindade te dá uma coisa em troca. É assim. Todas as religiões são assim. Você se conecta com o sobrenatural dando alguma coisa para ele. E ao dar alguma coisa para a divindade te abençoa. A divindade faz alguma coisa por você. A divindade luta pela sua casa. A divindade luta pela sua família. A divindade te dá sorte. A divindade te dá até um terreno no céu. A divindade te dá virgens quando tu vai para o céu. A divindade te dá banquetes e vinhos se você fizer isso, se você obedecer. Isso é religião, popularmente falando. Agora, o cristianismo é anti-religião em que sentido? A gente não deu nada para a divindade. E a divindade que fez o sacrifício para nos religar a ela. Isso é ou não anti-religião no sentido moderno? Isso não existe em lugar algum. Logo, o evangelho, o cristianismo, nesse sentido, é antirreligioso. Não é uma das várias religiões do mundo. Não. Porque a gente estava perdido, a gente estava morto, a gente não podia oferecer nada à divindade. As nossas obras não são obras perfeitas. Não são obras perfeitas. O que aconteceu? A divindade transbordou em amor e ofereceu o seu filho para que todo aquele que cresce nesse filho fosse adotado como filho dessa divindade. Não é muito diferente do que tem por aí? Ah, mas eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Então, no cristianismo, quem se move é a divindade. É a divindade que vai até o homem, reconcilia, salva, purifica o homem. E o que eu dei? Não dei nada. É por isso que a gente vê, algumas vezes no texto bíblico, Paulo dizendo assim, ou João, vocês amaram a Deus. Não, Deus o amou primeiro. Isso está em todos os lugares da Bíblia. Porque vocês conheceram. Não, a divindade te conheceu primeiro. Isso é antirreligioso. Então, nesse sentido aí, eu não sou religioso. Agora, se é a única religião do mundo, aí eu sou religioso, nesse sentido. Então, nós somos os únicos religiosos nesse mundo. A doutrina da justificação é algo muito diferente. Só tem nas Escrituras Sagradas. O islamismo não é assim, o espiritismo não é assim, nada é assim.
E é por isso que é muito grave quando igrejas são fundadas sem o conhecimento correto da Epístola de Paulo aos Romanos. Percebam aí, muitas igrejas que foram fundadas, elas se baseiam muito em histórias do Antigo Testamento. Se baseiam muito em histórias. As campanhas são muito baseadas em histórias de campanhas de guerra de Israel. Vocês venceram, porque Jericó caiu e aqui na igreja Jericó vai cair na tua vida. O povo vem, a igreja lota, são campanhas, mas isso é um perigo. Porque isso faz o cristianismo se parecer com todas as outras religiões do mundo, que sempre vem por uma barganha, sempre vem por uma vitória, sempre vem para dar uma oferta e receber alguma coisa, sempre vem para lascar o joelho, né, subindo uma escadaria, para a divindade dar outra coisa. Se misturou com o mundo. Por isso que o conhecimento da Epístola de Paulo aos Romanos é importante para todo pastor. Se você conhecer alguém querendo ser pastor, ainda que seja de uma outra denominação, ou uma denominação pentecostal, e você conhece a pessoa, faça a graça ou o favor de chegar para essa pessoa e dizer assim: leia o livro de Romanos antes de fundar a igreja que você quer fundar. Veja essas pregações sobre o livro de Romanos aqui do reverendo tal, do pastor tal, que você conhece. Assista, para que ele não funde uma igreja baseada numa religião falsa. O livro de Romanos ele vai descortinar a gente do que é falso para o verdadeiro. Então essa é a doutrina da justificação. Nós fomos justificados. O que significa isso? Nós fomos declarados justos diante de Deus pela confiança que a gente tem em Jesus de Nazaré. É isso. Eu confio que Ele é o Filho de Deus e eu confio que Ele pagou por todos os meus pecados. Eu acredito nele, eu espero nele, eu confio nele. Se você declara com a boca e também com o coração essas verdades, você foi declarado justo diante de Deus, mesmo tendo cometido pecados. Você foi purificado por Deus, mesmo não valendo nada no passado. Essa declaração, eu confio em Jesus, eu espero em Jesus, eu creio em Jesus de todo o meu coração e eu deposito a minha vida nas mãos dele, é muito poderosa. Eliminou, não tem obras para ser salvo. Nós já sabemos que as obras são fruto dessa justificação. E não obras para alcançar a justificação. Não, são obras que surgem de um coração justificado por Deus. Olha como isso esmaga todo o sistema religioso. Isso serve para a gente. Porque eu já ouvi vó dessa igreja dizendo: minha neta está dizendo que isso aqui é uma grande manipulação religiosa. E a gente sabe que não é manipulação religiosa. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que a gente não está preso a um sistema religioso. A gente sabe que a gente é livre em Jesus Cristo e, pelo contrário, a gente esmaga todo o sistema carnal religioso. A gente não tem medo, a gente esmaga com os pés, a gente acaba no dente, a gente morde e arranca. A gente não está preso a esses sistemas religiosos. Mas, pelo fato de a gente ser religioso, ser cristão, as pessoas, a religião é uma manipulação, vocês estão sendo manipulados, vocês são gados do pastor da sua igreja, vocês são isso. E a gente sabe que não é. Que a gente não está dentro dessa prisão. O livro de Romanos nos liberta disso, tá? O livro de Romanos nos liberta. Essa é a doutrina da justificação, que está ligada à doutrina da reconciliação. Então, por exemplo, se você abrir sua Bíblia lá em Romanos 5, a gente está no estudo bíblico. Não perca as informações, irmãos, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 9. Olha que bonito isso aqui. Você escolhe se vai ler na sua Bíblia ou aqui no telão, tá? Eu vou ler na minha Bíblia. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, do sangue, seremos salvos da ira de Deus. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos o quê? Reconciliados com ele, mediante o quê? Alguma coisa que cedeu?
mediante a morte de seu... Quem deu o Filho? O Pai. Deus. Mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, se quando éramos inimigos, fomos reconciliados, quanto mais agora, que já somos reconciliados pelo sangue. Se Deus nos amou quando éramos inimigos, quanto mais agora. O que isso tem a ver com o sistema religioso? Isso tem a ver com vida, com relacionamento com Deus. Não com o sistema religioso que prende a gente. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha o 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus. Não tem mais guerra. A gente não é mais inimigo. Nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Morte e ressurreição. São doutrinas do livro de Romanos. Por isso que eles dizem, é a maior exposição do Evangelho no Novo Testamento. Ou o maior tratado teológico do Novo Testamento. Agora, irmãos, volte lá para o capítulo 11. Isso aqui é só um resumo do que toda a carta ensina. Portanto, a gente viu pouquíssimas partes aqui, né? De acordo com tudo isso que a gente viu, Paulo está dizendo isso. Portanto, significa isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes, escreva aí em cima do rogo-lhes, exorto a vocês. Isso aqui significa exortar. Foi traduzido como rogar. Mas é exorto-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa misericórdia, ele já falou várias vezes dela no livro. É misericórdia. O que é contrário ao sistema religioso. Foi tudo pela misericórdia de Deus. Tudo pela misericórdia de Deus. Ele olhou e teve compaixão de nós. Paulo pega esse tema da compaixão, esse tema da misericórdia, assim, irmãos, eu ensinei muita teologia para vocês até o capítulo 11. Eu ensinei para vocês coisas grandiosas da teologia. Eu ensinei para vocês o Evangelho, o coração do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E agora? E agora? Eu falei de várias coisas envolvendo os desígnios de Deus. E agora? Eu exorto vocês, então, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Não tinha sacrifício no Antigo Testamento? Uma matança de animais? Não tinha? O que a gente já descobriu que apontava toda essa matança para a morte do cordeiro, né? E no Novo tem sacrifício? Tem ou não? Tem sacrifício. Eles assim, se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Perceba que ele não diz assim, pastor da igreja de Romanos, ofereça os membros da igreja de vocês como sacrifício. Não. Cada um de vocês, nós todos nós, somos sacerdotes no reino de Deus, tá? É por isso que no protestantismo não tem assim, o pastor é o sacerdote e eu não. No catolicismo tem, né? Todo padre é um presbítero. Isso todo mundo sabe. Eles são chamados de padres, mas eles são oficialmente presbíteros. Só eles são sacerdotes. O padre, o bispo, o papa. A igreja não, são os fiéis. Os sacerdotes, somente o clero. No protestantismo, nós defendemos aquilo que é chamado de o sacerdócio real de todo crente. Todo crente é um sacerdote.
É por isso que você pode se oferecer como sacrifício a Deus. No Antigo Testamento, o sacrifício estava muito ligado ao sacerdócio. Só o sacerdote pegava, matava lá o bode, derramava o sangue do bode, enviava um bode para o deserto, e o outro bode ele sacrificava. Era o sacerdote. No Novo Testamento, todos nós devemos nos apresentarmos como sacrifício vivo diante de Deus. Eu e você. Isso muda muita coisa. Por que isso muda muita coisa? Porque a religião, que é a única, que é a nossa, ou a antirreligião, que é a nossa, não tem essa coisa de agora eu tenho que fazer um ritualzinho para agradar, não sei. Não tem. É a vida toda como um sacrifício. Isso mexe com todo o seu ser. Não é aquela oferta que você vai dar para ver como vai ser a tua segunda-feira. Não, é todo o seu ser está envolvido nisso. Quando Paulo diz assim, se ofereçam, algumas traduções trazem a palavra corpo. Ofereço os vossos corpos a Deus como sacrifício. Ofereço o corpo. Mas a gente sabe, por que a NVI não colocou corpo? Porque senão vai ter essa dicotomia, né? Corpo, alma. Aqui já foi traduzido como se ofereçam. É a ideia de inteireza, é o meu ser. Todo o meu ser, corpo e alma, todo o meu ser deve ser oferecido como sacrifício a Deus. Um sacrifício vivo, não tem essa dicotomia não. Daqueles que defendem que nós temos corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito, é um tricotomismo. Os assembleanos, os pentecostais acreditam nisso, que o homem é formado por 3 partes, corpo, alma e espírito. Eu não defendo isso, né? Eu estou bem mais ligado a uma unidade condicional ou um dicotomismo moderado, que é a mesma coisa, só muda o nome. Eu acredito que o homem, a parte material e espiritual do homem, é uma parte tão entrelaçada que a gente pode dizer que é uma coisa só. Não é isso? O que a gente aprende por aí? A gente aprendeu isso com Paulo também, né? Meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, é ou não é? Mas o corpo dele vai estar morto, ele vai estar com a alma salva, lá com Cristo. É muito melhor do que estar nessa vida, né? Combatendo o pecado, lidando com o diabo, com dor e sofrimento. Mas o que é melhor do que isso? O que é melhor do que morrer e estar com Cristo? Tem algo melhor? Tem. Não, pastor, tem algo melhor do que morrer e estar com Cristo. Não, nem é plano de Cristo isso não. Você morrer e estar com Ele não é plano dele não. Por isso que a gente chama de unidade condicional. Tem um momento em que a alma se desprende do corpo, que é o momento da morte. Mas esse não é o padrão. Qual é o padrão? Ressurreição, meu corpo com Cristo. Vocês entenderam? Não é minha alma desligada, não. A minha alma, sim, o meu corpo, ela está absolutamente incompleta. Ela só é completa junto do corpo. No cristianismo não tem essa ideia de a matéria é má, que a minha alma está escravizada ao corpo. Não tem, isso é muito grego para a gente. Isso é coisa de grego. Para a gente, nosso corpo é muito bom. O nosso corpo é maravilhoso. Ele é maravilhoso. É uma coisa assim, chega a ser um máximo para a gente. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu quero estar vivinho com meus dedos, com meu corpo. Tudo. É por isso que a gente aguarda a ressurreição. Eu não aguardo a minha morte. Sai para lá. Eu não aguardo a morte. Não aguardo. Se ela vier, Jesus é tão poderoso que Ele me garante mesmo enfrentando a morte. O que é uma tragédia. A morte é uma tragédia. A morte é tratada na Bíblia como o último inimigo a ser vencido, tá? A morte é um inimigo. A morte não é um espírito, não. É um espírito. É uma consequência do pecado. E essa consequência vai acabar. Porque Jesus venceu. Mas eu não quero morrer.
Eu quero a ressurreição dos mortos. E viver para sempre com o meu corpo. É o que eu quero. Então aqui em Romanos 12, quando ele fala, se ofereço, é isso tudo, é o meu corpo, é a minha parte material com a imaterial, e alguns nem gostam disso, de falar isso. É todo o meu ser. Todo o meu ser. Ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Põe para mim aqui, Bia, é Bia ou o Lincoln que está manipulando aí? Os dois, né? 1 Pedro 2,5, por favor. 1 Pedro 2,5. Você pode escrever do lado aí de sacrifício? Escreve assim, 1 Pedro 2,5. Melhor do que abrir lá em 1 Pedro. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo o quê? Sacrifícios o quê? A gente traz bode para matar na igreja? Não. Não. Mas a gente traz sacrifício? De que espécie? Qual é a espécie do nosso sacrifício? Espiritual. E quem é que realiza o sacrifício? O sacerdote, não é? Então como que a gente pode fazer sacrifício? Porque a gente é um bando de sacerdotes. Vocês entenderam? Isso divide completamente protestantes e católicos. Completamente. Todo membro, menor que seja da igreja, que creu em Jesus de todo o coração, ainda que seja uma fé inicial, é um sacerdote. E isso serve para ele também. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, abram lá em Hebreus 13:15. Abra não, Lincoln, põe para mim. Bia, por favor. Anota aí do lado do sacrifício, em Romanos 12, Hebreus 13:15, para depois em casa você estudar. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Continuamente. Como que não tem sacrifício? Tem sacrifício. Você tem que trazer seu sacrifício. E em Romanos, a gente ainda vai aprofundar. Você tem que ser o sacrifício. O que é sacrifício de louvor? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor é aquilo que sai dos seus lábios. O que tem saído dos seus lábios? O que sai dos seus lábios? Quando você entende ser um sacerdote, e que dos seus lábios saem sacrifícios de louvor, você começa a pensar, o que está saindo de mim? O que sai da minha boca? O que eu tenho falado? O que eu tenho cantado? O que eu tenho expressado? Diante de irmãos, diante de parentes, diante de ímpios no trabalho, na escola, na faculdade. O que sai dos meus lábios? Está aqui. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então tem sacrifício, irmãos. Tem sacrifício. Voltem para Romanos 12. Agora nós vamos ver a qualidade desse sacrifício. A qualidade dele. Romanos 12. Pelas misericórdias, exorto vocês que ofereçam sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Qual é a qualidade dele? Ele é um sacrifício santo, agradável a Deus. Um dos pais da igreja, comentando essa passagem, diz o seguinte: como isso se dá na vida real? Na nossa vida vivida, né? Fora da igreja, fora das paredes da igreja. No mundo, que a gente vive no mundo, é ou não é? Que isso, pastor? Eu não vivo no mundo, não, eu vivo em Jesus. Não, você vive no mundo.
Você não é do mundo. Mas tu vive onde, abençoado? No mundo. A gente está em Cristo, obviamente, mas a gente está em Cristo vivendo no mundo. As coisas não se excluem. A gente está em Cristo vivendo aonde? No mundo. Quando eu saio na rua, e você também, a gente vê um monte de gente pelada na rua. É ou não é? Não é o tipo de roupa hoje em dia? Como que eu posso ser um sacrifício? Porque essa ideia de sacrifício aqui, se ofereçam, não é apenas no culto público. A nossa vida é esse sacrifício. Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme. Quando a gente vem para a igreja e quando a gente sai da igreja. A nossa vida é esse sacrifício contínuo. Todos os dias. E aí, como que se dá na vida real? Um dos pais da igreja comentando, ele diz o seguinte, olha, isso é o nosso verdadeiro culto, esse sacrifício, né? Como se dá com o meu corpo, com todo o meu ser? Onde os meus olhos olham, quando eu sozinho, sacrifício vivo, estou caminhando nas ruas? Por onde os meus olhos passeiam? Porque eu sou um sacrifício, estando do seu lado ou não. Estando sozinho ou acompanhado, a minha vida é um sacrifício. É ou não é assim? É, porque eu não me ofereço em sacrifício só quando eu estou aqui. Não, porque isso não é uma mera religião, como eu ensinei a vocês, que só funciona dentro de um templo. Óbvio que não. Isso muda toda a ideia de religião que tem por aí. Onde eu colocar os meus pés, eu sou um sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus. Como se dá? Onde os meus olhos passeiam quando eu estou sozinho? Na rua. No mundo mal. Que está cada vez pior, está mais difícil para a gente, muito difícil para a gente. Mas se eu sou um sacrifício, é assim que a gente deve agir. Os meus olhos não podem olharem para coisas profanas. E quando eu digo olhar, não quer dizer que você via agora, você olhou. Agora o que você vai fazer depois de ter olhado? Você vai virar, vai olhar para outro lugar, não é? Porque a coisa está tão feia que tu sai para comprar pão e parece que tu está vendo o diabo. Não é assim, não? Tu sai preocupado, eu tenho que comprar o pão para encher a barriga do meu povo. Tu está só com isso na mente, eu tenho que dar de comer para minha família. Tu está só com isso na mente. Eu vou no mercado. Aí tu vê lá, uns diabos na rua. Tu fala, caraca, Sodoma e Gomorra. Para onde eu olho? Só tendo essa ideia de sacrifício que a gente vence. É um dos exemplos. Onde minhas mãos tocam? Eu furto alguém? Eu causo dano a alguém? A ideia de sacrifício vivo, contínuo, todos os dias. Aí, a continuação bíblica aqui, santo e agradável a Deus, aí tem essa expressão que é muito conhecida nas igrejas, né? Este é o culto racional de vocês. O que é o culto racional? A ideia de ser um sacrifício vivo e santo. Isso é um culto racional. Esse textinho é usado muito nas igrejas onde tem roda-roda, né? Reteté. Que assim, para que está tendo isso? O culto é racional. Porque Paulo diz que nosso culto... Irmãos, Paulo não tem em mente reteté na igreja não, tá? Ele não está assim, eu tenho que escrever isso aqui, porque o povo está rodando, quebrando o banco, subindo na parede, então eu tenho que dizer que o culto é racional. Ele não tem isso em mente. Não tem isso em mente. O povo do reteté tem que parar com isso, porque isso é coisa de doido. Não é por causa desse texto, não. Tem que parar com isso, porque o incrédulo vai entrar e vai falar, nossa, é tudo doido aqui, cara. Eu estou usando uma expressão bíblica. Paulo usa isso aos Coríntios, né? Se entrar algum descrente que não entende a língua que vocês falam, não vão dizer que vocês são loucos? É a linguagem que Paulo usa. O que é o culto racional? O culto racional a Deus é você entender o Evangelho, entender o que Jesus fez e viver de acordo com essa novidade de vida. É isso.
Você não pode desconectar do sacrifício vivo, contínuo, que é vivido todo dia, e do nada pegar o culto racional contra o reteté na igreja. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. É um assunto, Paulo está falando ainda a mesma coisa. Se você olhar aí na palavra radical, tem uma letrinha, né? Uma letrinha em cima que vai te jogar lá para o rodapé da sua Bíblia. E vai dizer assim, ou espiritual. A palavra também pode significar um culto espiritual. Douglas Moo, que é uma autoridade no livro de Romanos, como que ele interpreta isso aqui? E na tradução dele ele coloca, culto racional nada mais é do que o verdadeiro culto. Então poderia ficar assim, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o verdadeiro culto. Entenderam? Esse é o verdadeiro culto. Você entende, você descobre, conhece a Deus e você vive de acordo com esse conhecimento, com essa verdade revelada. Este é o verdadeiro culto, que é todo dia. Eu entendi isso. Lembra que Jesus fala para a mulher samaritana que um dia não adorarão o Pai nem no monte, nem no templo, né? Mas que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A palavra aqui é latria. É um culto, é uma adoração verdadeira. Então eu não venho aqui na igreja assim, agora é o meu culto, aí eu vou ficar igual um religioso aqui. Não, o meu culto é todo dia, todo santo dia, porque a nossa vida é um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Todo dia. Porque o Evangelho, ele muda o nosso ser. Ele muda o nosso ser. A gente é uma nova pessoa. Isso está nos relatos. E nas epístolas de Paulo. Em Efésios, em Romanos. A gente é uma nova pessoa. Então, se a gente só é crente quando vem para o culto, a gente não é. A gente não é. A gente só vem para o culto para se encontrar com o povo de Deus, que o povo de Deus sempre andou junto e sempre vai andar junto. A gente só vem aqui porque a gente é uma nova pessoa. A gente é esse povo esquisito aí. Esquisito aos olhos do mundo, né? Mas a gente é uma nova pessoa. É por isso que quando a gente peca, parece que uma espada penetrou a alma. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não dá para o crente viver conforme o pecado. Não dá. O crente real, que é um sacrifício, ele não consegue viver assim. Ele não consegue. É como se uma espada penetrasse a alma dele. Porque ele é uma nova pessoa, ele é um novo ser. É uma nova sociedade. Agora, irmãos, com isso, algumas pessoas usam isso aqui para dizer que não faz sentido ter culto, não. Que negócio de ir para a igreja é coisa de religioso. Que o evangelho, você é de Jesus em casa, no ônibus, você não precisa... Olha só como meias verdades são mentiras. Ah, então calma aí, eu não preciso mais de igreja. Não, porque você é um sacrifício. Você não precisa se encontrar com o povo de Deus, não. Porque Paulo está dizendo aqui que isso se dá no dia a dia. Você não precisa de igreja, você não precisa de nada. Porque onde você está, Jesus está. Porque onde tiver 2 ou 3, Jesus está lá. Que complica eles mais ainda, né? 2 ou 3. A gente já entende esse texto, o que esse texto está querendo dizer. Mas por que eu acho que isso não está desconectado da comunidade de fé? Que tem tudo a ver com a comunidade de fé. Por quê? Irmãos, continue lendo. Olha o versículo 3. Nós não vamos estudar o versículo 3. É só para você olhar. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, todos nós, que somos muitos, formamos um corpo. Irmãos, quem disse que Paulo ele defende uma vida vivida sem o povo? O que ele está ensinando sobre um sacrifício vivo, agradável, tem tudo a ver com a comunidade de fé. Ele ainda usa a gente como um corpo. A mão, o dedo, o pé, a cabeça, o tronco. Ele está dizendo aqui.
A gente tem que estar junto. A gente tem que estar junto. E por eu ser um sacrifício vivo, eu não penso de mim algo mais elevado do que eu sou. Senão eu esmago vocês. Mas aí eu faço a minha parte, você faz a tua, o outro faz a dele, o outro. E cada parte realizando a sua função, o corpo de Cristo cresce. Não tem nada a ver com isso. Eu sou crente, então não preciso de igreja. Não. Eu sou crente e por isso eu sou parte da igreja. É um corpo. Estou junto de vocês. Vocês entenderam agora o que significa culto racional? Entenderam isso? Também não é para ser usado na igreja de no meu culto ninguém levanta a mão, ninguém dá amém, ninguém dá aleluia, porque nós somos intelectuais aqui. Porque o culto é racional, de razão, de intelecto. Também não é o que Paulo está querendo dizer. Tem um intelecto, tem um conhecimento, mas esse conhecimento me faz viver a vida do reino. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha isso aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Tem um sistema mundano, irmãos. E a gente tem que estar alerta. Para a gente não se amoldar a esse padrão. O mundo não pode pautar a igreja. Então, cuidado. Porque você que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não pode cair nas ratoeiras do mundo. É um grande sistema caído, regido pelo diabo. Eu estou acompanhando esse caso do Epstein, nos Estados Unidos, né? Tem gente grande, Bill Gates, todo mundo envolvido nisso daí. Quem não está vendo, não sei nem se é bom ver. Só pelo menos saiba o que está acontecendo, né? Parece que é uma cúpula bilionária envolvida em tráfico de seres humanos. Tem até canibalismo na história, comendo carne de gente. Tem bebê, pedofilia, crianças, numa ilha. Uma coisa horrível. Mortes, assassinatos, sumiço de mulheres. Como eu disse, tráfico humano. E gente poderosa envolvida nisso. O que, alguns anos atrás, as pessoas diziam que era teoria da conspiração, agora o mundo todo está vendo foto, vídeo, e-mails de príncipe envolvido. Orgias, cara. Gente que violenta crianças. São bilionários e que ninguém denunciava, porque eles eram os poderosos da América. Comiam carne humana. Como é que pode isso? Quem rege isso? O mundo é maligno. O mundo é maligno. E a Bíblia diz que tem um juiz que vai julgar com rigor. Todo mundo que diz assim, onde estava Deus? Vai ver, agora Deus está aqui. O juízo virá sem piedade. Sem piedade. Por isso que eu já disse para vocês que o inferno é necessário. Ele é muito necessário. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pelo quê? Pela renovação da sua mente. Olha o que aconteceu com a gente. A gente não tem a lei fora da gente. Numa tábua a gente olha e diz assim, eu tenho que seguir isso. Não. É algo que está interno agora na gente. Quando ele fala da renovação da mente, não é que a gente precisa de um coach para exercitar a nossa mente, não. Tem algo dentro de nós agindo que é verdadeiro. Que a nova vida providenciou para a gente. Nós temos algo em nosso coração que uma pessoa comum não tem. Que é o Espírito Santo. Alguns estudiosos fazem um paralelo dessa passagem aqui com Jeremias 31, eu vou abrir aqui para vocês. Jeremias 31, é um texto também conhecido.
versículo 33. Está aqui no telão. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles. Olha isso aqui. A lei está onde? No íntimo. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A lei foi gravada em nossa alma, em nosso coração. Então a gente se transforma pela renovação que aconteceu em nós. O que Paulo chama de a renovação da mente. Você pode pegar o mais novo convertido, a mente dele já é diferente. Faça esse teste. Alguém que professou Jesus, a gente sabe que tem. Judas estava no meio também dos apóstolos, né? Não era um convertido. Paulo também fala de um monte de gente infiltrada na igreja que não é convertido. Eu me refiro a convertidos, aqueles que professam com a boca e crê de todo o coração. A mente não é mais a mesma. Houve uma mudança na mente da pessoa. O modo de pensar é outro. É outro. É por isso que a gente tenta, às vezes, ensinar coisas espirituais para ímpios, e o ímpio só falta esmagar aquilo dali. Ele não concorda, ele ri, ele zomba. E aí você pega um filho de Deus, você ensina, o cara aceita aquilo ali de uma forma, sim, os olhos estão abertos. Ensina, ele olha assim, caramba, parece que há uma conexão com o que está sendo ensinado, com o que já está no coração, parece que encaixa. E a gente vai crescendo, vai prosseguindo e conhecer, e vai crescendo, porque tudo que é verdadeiro se encaixa com a mente renovada. E a gente vai crescendo, e a gente vai se transformando com a renovação da nossa mente. Isso é conversão. A nossa mente não é mais a mesma. É uma outra mente, é uma nova mentalidade. Quem está agindo na nossa mente? O Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações. Ele tem dirigido a nossa mente. Paulo chega a dizer que esse Espírito, ele geme em nós. São gemidos inexprimíveis. Ele age em nós. E a gente vai se transformando através da renovação da nossa mente. Qual é a base disso? As misericórdias. É o indicativo que gera o imperativo. As misericórdias. Eu exorto pelas misericórdias de Deus. Ofereçam-se como sacrifício. Isso só é possível pelas misericórdias. Qual é a base? Agora vocês estão entendendo o que eu falei no início, né? A base não é a barganha. Não é o que é ensinado em todas as outras religiões. Em todas as outras religiões é ensinado a barganha. Eu dou, a divindade me dá. Qual é a base aqui? As misericórdias de Deus. Por causa das misericórdias de Deus, eu posso ser um sacrifício vivo. Por causa das misericórdias de Deus, eu posso fugir do mundo. Por causa das misericórdias de Deus, eu me transformo pela renovação da minha mente. A base é a misericórdia. Ela é a base. Aí vocês lembram de Jeremias, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. É por isso que eu inventei isso de antirreligião. Porque a base é a misericórdia. Nenhuma religião tem por base a misericórdia, nenhuma. Todas têm por base a obediência. Você obedece, Allah te dá. Você obedece, reencarna bem. Você obedece, é isso. E no cristianismo, a base é a misericórdia. E o que acontece?
Eu fujo do padrão do mundo por causa da renovação da minha mente, e aí a gente se torna capaz de o quê? Experimentar. Experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia não é dúbia quando fala da vontade de Deus. Com a gente não tem esse elemento gnóstico de será que Deus é mau? Será que Deus é... Não tem. A Bíblia não traz isso. A Bíblia já traz logo, ó, Deus é bom, Ele é agradável e Ele é perfeito. Desde os Salmos, desde o Gênesis, desde o Êxodo e no Novo Testamento, não é dúbio. A Bíblia já diz, Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é justo. E a vontade de Deus é o quê? É perfeita, é agradável. E aí, sendo transformado pela renovação da minha mente, eu consigo experimentar essa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Irmãos, para terminar, eu li um teólogo, e ele estava tentando aplicar essa passagem a ele mesmo. Ele disse assim, olha, uma das maiores decisões que eu tomei foi ler a Bíblia sempre, desde a minha adolescência. Hoje é um velho, um exegeta velho já. Desde a minha adolescência. Enchido a minha mente dessa palavra. Desde a minha adolescência. E eu nunca mais parei. Aquilo se tornou um hábito para ele. Porque ele tem esse elemento dentro dele. É o poder do Espírito. E ele se alimenta daquilo que está na palavra de Deus, dos sermões, dos cultos, da ceia. São coisas que encaixam com um novo ser. O pecado não encaixa com esse ser novo. O pecado sempre vai ser uma pancada na gente. Porque a gente é outra pessoa agora, né? É outra pessoa. A gente ainda vive o mundo, ainda lida com a dor, lida com tentação. A gente ainda lida com isso tudo. Mas se a gente cai, é sempre uma pancada. O que encaixa com o novo ser? Os estudos da palavra. A oração. Os ouvidos que ouvem um sermão. Vocês lembram da fala de Jesus? Que ele repete várias vezes. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Lembra disso? E ele começava a falar à multidão. E às vezes até os discípulos, mestre, a gente não entendeu nada. Vocês não têm ouvido para ouvir, não? Aí ele tinha que traduzir o que ele ensinou. Em Apocalipse, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos ouvidos para ouvir. A gente não pode se afastando desses meios de graça. A gente tem um encaixe, a mente renovada, que quando recebe a informação do alto que vem de Deus, essa mente se torna frutífera. E ela vai conhecendo cada vez mais a vontade de Deus, descobrindo que ela é boa, perfeita e agradável, e se aprofundando mais nessa verdade. Então, meus irmãos, lutem para ouvir, lutem para conhecer, façam coisas que estão em harmonia com a sua nova mente, com o seu novo ser. Fujam das coisas que não têm mais a ver com você. E é isso mesmo. Tem amizade que a gente tem que abandonar. Que já acaba. Ah, mas é minha amiga da... É profana? Já ouviu o evangelho? Não quer? Está na hora de parar. Não dá mais para andar junto. Dá para amar. Dá para orar. Dá para falar assim, contigo agora eu só falo se for para pregar. Dá para orar, dá para amar, mas tem amizade que não encaixa mais com o novo ser da gente. E eu não estou dizendo assim, todo descrente tu para de falar, não, eu estou falando com um profano. Aquele que vem trazendo coisas a você que não encaixa mais com o seu novo ser. Por quê? Por que você vai ter amizade com uma menina que toda hora chega assim, tem um menino aí, tem 2 meninos a fim de você, os 2, se eu fosse você, para que manter essa amizade? É uma amizade que só traz tentação para a sua vida.
Para que manter uma amizade de um cara que vive assim, eu vou jogar no Tigrinho, joga aqui porque eu ganhei R$300, para que manter essa amizade? Ele oferece coisas que não tem mais nada a ver com o novo ser da gente. Agora, tem descrente, que é amigo nosso, que respeita, que fala de assuntos que não são profanos. E aí tudo bem. Mas aquela amizade que traz assuntos que não tem mais a ver com o seu novo ser, está na hora de dispensar. Tem conteúdos que você não pode mais ver, tem conteúdo, não dá mais, porque não tem mais a ver com o seu novo ser. Então essa ideia de sacrifício, assim, às vezes vai doer, tá? Mas você é um sacrifício. É um sacrifício. Se a gente incutir isso, cara, eu sou um sacrifício. Vai doer, cara, vai doer. Mas eu tenho que parar. Isso vai doer, mas eu não posso mais tocar. Eu não posso mais ver. Eu não posso mais estar nesse ambiente. Eu sou um sacrifício vivo e santo. Agradável a Deus. Aquilo que eu já disse a vocês, irmãos. Um pastor uma vez disse o seguinte: os mais santos são os mais felizes. Ele está completamente certo. Os mais santos dormem até melhor. Os mais santos caminham sem peso na consciência algum, em tudo. Sabe que não está devendo nada. O sorriso dos mais santos são os sorrisos mais puros. Mais puros. Os mais santos são os mais felizes. O que Paulo está propondo aqui não é uma vida triste por ser um sacrifício. Não. A sua mente foi renovada. O que ele está propondo agora é o enchimento disso. É uma vida vivida de acordo com essa nova vida. O que vai trazer o quê? Alegria, amor. É isso que vai trazer. Então, irmãos, fujam da fornicação. Fujam da fornicação. Fujam de adultérios. Fujam de cobiça. Fujam da ganância, que é a idolatria, tá? A ganância é a idolatria. A nossa vida agora é outra vida. Tanto é que na continuação, e aqui eu acabo, na continuação do texto, Paulo vai falar do amor. Paulo vai falar de se associar com pessoas humildes. Paulo vai falar de não retribua o mal com o mal. Paulo vai falar agora não se vingue, porque a gente é diferente. É só você ler Romanos 12 todinho. Não se vinga, disse isso com Deus. Não paga na mesma moeda, não é mal com mal. Ame os seus irmãos, não odeie, porque isso tem a ver agora com a nova vida. Então eu termino aqui, meus irmãos. Examina tudo na sua vida, tudo, cada parte da sua vida, e vê se você ainda está preso a coisas lá do tempo que você era ímpio. Fala assim, isso aqui é do tempo que eu não era crente, está na hora de eu tirar. Examina. Isso aqui é quando eu não era crente. Eu pensava assim, mas agora eu sou crente, eu tenho uma mente renovada, eu tenho que tirar isso da minha vida. Tira. Tira. A gente não pode viver mais como se fosse do mundo. Agora a gente vive pela renovação da nossa mente. Até o linguajar. Até o linguajar tem que mudar. Até o linguajar. Paulo chega a dizer em Efésios que não sai dos nossos lábios palavras indecentes. Palavras indecentes. Não. Não pode sair. Deu a hora, eu até queria continuar, mas deu a nossa hora. Eu espero que vocês consultem depois Romanos 12 em casa, leia direitinho. Tá? A gente ainda vai se aprofundar mais nas outras quartas-feiras. Eu vou relembrar coisas que eu disse hoje, porque eu sei que tem mente transformada aí que não lembra mais dos assuntos. Um bando de mente transformada que não lembra. Eu vou relembrar, tá bom? E quarta-feira que vem a gente se vê. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Comer um bolinho lá fora, tomar um café. Tem bolo não? Pão, é pão então. Vamos orar. Senhor Deus,
Que o Senhor venha fortificar o nosso ser, nossa alma e a nossa mente, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito guie o nosso interior como um mar bravio guia o navio, Senhor. Que o Senhor possa nos levar, ó Deus, para longe de tudo que é mal. Nos arrastar, Senhor, porque nós temos o Espírito, Pai. Que o Senhor venha nos levar à Tua palavra, nos levar às coisas santas, nos levar à comunhão com os irmãos, nos levar à oração. Que tudo, ó Deus, de impuro que ainda nos atrai, seja destruído no poder de Jesus Cristo, Senhor. Abençoe a nossa vida, que essa palavra venha mudar cada vez mais o nosso ser, Pai, por louvor e glória do Seu nome, em Cristo Jesus. Amém.